Olá, meu amigo, minha amiga. Nas nossas análises que fazemos juntos aqui no nosso Portal do José, havia a projeção de que essa semana seria uma semana de cinzas, mas para aquelas pessoas que habitam aquilo que nós chamamos de universo paralelo do bolsonarismo. O que nós não tínhamos enxergado é a potência do vulcão que está espalhando essas cinzas. Elas estão chegando em muitos lugares, em muitas frestas, muitos buracos, deixando muitas pessoas com os olhos lacrimejantes. O que nós também estamos vendo é que essas cinzas estão chegando também num outro universo paralelo, aqui do lado, na Argentina. A direita vai se conectando e a abraçada, ela vai ficando também desesperada diante das coisas que estão acontecendo. Mas, em contraste a essa situação, o desespero de alguns é a felicidade de outros. Me refiro especificamente, nesse quesito, ao que aconteceu com o ministro Flávio Dino, que conseguiu uma vitória pessoal espetacular em chegar até o Supremo Tribunal Federal depois da sabatina e a votação no Senado. Foi uma vitória pessoal dele porque nunca se viu uma pessoa ser tão agredida, tão atacada, tão vilipendiada de diversas formas. Ele foi assediado várias vezes, sendo quase que arrastado para prestar ali depoimentos na Câmara, no Senado, enfim. Mas conseguiu derrotar essa gente toda. E a vitória não é apenas dele, é uma vitória de todos nós, é a vitória da civilização brasileira. Isso também nos dá conta do que foi a importância de termos virado a chave do nosso país em 2022. Por mais que nós tenhamos uma série de críticas, uma série de situações para serem resolvidas pelo governo atual, pelo presidente Lula, é inegável que nós demos um salto muito grande retomando o curso do nosso país para o processo civilizatório. Para a gente ter uma ideia, nós vimos ontem que o Flávio Bolsonaro disse que o pai estava querendo indicá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Então percebam só, o Brasil está melhor com Flávio Dino ou estaria melhor com Flávio Bolsonaro? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, temos mais novidades sobre esses fatos todos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, então vamos aqui aos papos, né? Gente, ontem todo mundo estava super apreensivo, né? Mas o resultado final é essa foto aqui, muito bacana do ministro Flávio Dino, né? Enfim, essa gente, eles estão absolutamente desesperados, porque o paradoxo é esse, né? Quanto mais a euforia, quanto mais foi a energia, quanto mais foi a esperança calcada ali numa série de fundamentos falsos, quanto mais foi o envolvimento, a mistura de religião nessa história, maior está sendo a decepção, maior está sendo a queda, maior está sendo o número de interrogações. Porque se venceu alguém para essa gente, né, que era a representação, encarnação do mal, então hoje eles estão, de fato, com um desespero muito mais acentuado, né? E não foi a vitória, como alguns têm colocado, né, até de uma forma provocativa, de alguém terrivelmente comunista. Não, nós temos ali um ministro terrivelmente gente, contrastando com aquilo que nós estamos vendo, ou vimos nos últimos anos aqui no Brasil, na política. E nós vimos ontem também dentro do Parlamento Brasileiro com o tipo de interpelação que o ministro Flávio Dino sofreu. Mas tem uma coisa também muito interessante, né? Como ele conseguiu levar tudo ali dentro do bolso, né? O cara chegava, fazia uma agressão, pumba, ele colocava, pumba. É uma diferença muito grande, né? Contrasta também com outras situações que eu vou mostrar aqui para vocês. E o desespero hoje está assim, ó, ao que estava todo eufórico, né? Que ia fazer a maior manifestação, milhões de pessoas iriam para as ruas, né? Ó, agora aceita, meu filho, olha a situação aí, ó. É isso aí, galera. O resultado saiu, 47 votos favoráveis, 31 votos contra. Flávio Dino agora é um novo ministro do STF. A sensação que eu tenho é que nós estamos saindo da frigideira e pulando direto na fogueira. Gente, ao longo do vídeo dessa criatura aí, ele fica com os olhos cheios de lágrimas, né? Enfim, é uma coisa patética, né? Enfim, e agora vai ter que explicar, né, para as pessoas que ele iludiu, como é que as coisas se darão daqui para frente. Outro que apareceu também foi aquele desembargador Sebastião Coelho, né?
o mais novo pupilo jurídico da extrema-direita aqui no nosso país. Aí vem. Uma noite triste, não é mesmo? Flávio Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que admitir que o sistema venceu. E esse ex-desembargador, ele também está encalacrado, ele tem processo lá no Supremo Tribunal Federal, né? E como eu disse para vocês, o ministro Flávio Dino, ele evitou de mover ações contra essas pessoas todas, porque muitos estão com processo lá no STF. Então ele anteviu, né, que uma vez chegando lá, se ele tivesse feito alguma coisa, em todos esses processos ele estaria tendo a obrigação de se colocar como impedido ou suspeito, dependendo da situação ali. Então, como ele não fez isso, então o desespero dessas pessoas... Inclusive, ontem teve uma situação patética, né? Que foi um suplente de senador, que virou senador porque o Harold de Oliveira, bolsonarista, morreu de Covid. Então, o Portinho ontem chegou a sugerir que se o ministro Dino aceitaria fazer uma espécie de acordo, aliviar 7 senadores que estão encalacrados lá no Supremo Tribunal Federal para receber os votos dele. Foi mais ou menos isso, uma coisa assim passou meio despercebida de uma maneira geral, mas eu prestei atenção, enfim, dando conta para a gente do que estava em jogo e por que tinha tanta gente em desespero ontem naquela sessão. O Nicolas Ferreira também, impressionante não terem jogado na cara de Dino o fato dele se orgulhar de ser comunista. Algumas pessoas falaram isso, e ele falou mais de cristianismo do que vocês, seus hipócritas, suas criaturas malévolas. Vocês sim não sabem o que é a bondade, não tem nada de bom no coração, só expelem ódio. E agora vocês vão ter que se retroalimentar desse ódio, né? Bom, e aí, aquilo que eu comentei com vocês. Veja o contraste. Flávio diz que rejeitou a oferta de Bolsonaro para ser ministro do STF. Francamente, né? Claro que o Bolsonaro, sem o menor problema, indicaria o seu filho, totalmente encalacrado com uma série de situações, para virar ministro do Supremo Tribunal Federal. E a chance dele passar, se ele tivesse sido eleito, o Bolsonaro, ou reeleito, né? Seria muito grande, porque a máquina é avassaladora, seria a potencialização, né, do mal, uma vez que a vitória de Bolsonaro representaria, de fato, o mal civilizatório aqui no nosso país. Mas o Flávio Bolsonaro, ele careceria, né, de 2 requisitos constitucionais, né, que é a reputação ilibada, diante de várias situações na vida da criatura, numa sabatina, tudo isso viria à tona, né? E o notório conhecimento jurídico, que é uma coisa também que falta para a criatura. Mas o Bolsonaro iria indicar assim mesmo. Bom, e aí, passando essa coisa do ministro Flávio Dino, que vai herdar uma série de processos envolvendo, inclusive, essas criaturas, situações muito sensíveis, né? Aumentando essa situação, os fatos econômicos também são muito ruins para essa gente, porque eles estão torcendo para o Brasil descer a ladeira e o Brasil lentamente, com todos os problemas, vai encontrando um caminho de prosperidade, né? Falta muito, mas os indicadores, pelo menos, eles aparentam uma base, né, para se partir para uma situação melhor. Bolsa sobe pelo 4º pregão seguido e atinge novo recorde em 2023. Bolsa sobe ao maior patamar em quase 2 anos e meio e dólar cai a 4,91. Bom, e aí, notícia do Estado de Minas, notícia que todos nós vimos, né? Selic, Banco Central reduz taxa de juros para 11,75 ao ano. Bom, é uma taxa absurda, né? Mas ela mostra uma tendência de queda. Se essa queda pudesse ser acelerada com pressão política, ainda é melhor para o Brasil. Portanto, não é questão de contar com a boa vontade e o coração do senhor Roberto Campos Neto, não. Se não houver pressão política, essa taxa vai ser conduzida dessa forma até o final do governo Lula, inviabilizando uma série de iniciativas que possam, de fato, transformar as coisas aqui no nosso país. Bom, e aí, ainda dentro do caos dessa gente, uma notícia ruim para eles. Presidente da bancada evangélica já tem maioria para ser cassado por gastos irregulares com aeronaves. É o senhor Silas Câmara, que a gente já comentou aqui no nosso portal em tempos passados, esse cidadão aqui. O senhor Silas Câmara, ele tem uma capivara gigantesca, gente, de crimes, né? Se vocês entram aqui no Wikipedia,
tem aqui peculato e funcionários fantasmas, falsificação de documentos, empresas de assessores que pegaram licitação, ganharam dinheiro dinheiro público, corrupção passiva e irregularidade na Boas Novas, que é a empresa de comunicação dele, e até ataque de hacker. Essa criatura que andava com o Bolsonaro para cima e para baixo, ele estava para ser encarcerado, né, com uma ação de rachadinha que estava tramitando já no Supremo Tribunal Federal. Aqui ele fazendo selfie com o seu mito, né, essas coisas bem patifes, bem hipócritas, né? E aí ele teve a salvação naquele que era o terrivelmente ilegal, terrivelmente imoral, terrivelmente absurdo, que é a figura do senhor André Mendonça, por aquilo que ele fez. Porque ele confessa que era amigo de um criminoso, que ele iria julgar mais à frente e iria fazer alguns estratagemas para salvar sua pele. Vamos ver aqui o que o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, que é o terrivelmente imoral também, né? Ele dizia o seguinte, agradecendo ao Silas Câmara, esse que está encalacrado agora e vai perder o mandato por mais crimes eleitorais. Em terceiro lugar, agradecer a um homem que vocês enviaram para Brasília, que eu conheci há cerca de 3 anos e que se tornou essencial durante a minha caminhada. Essencial a caminhada. Então aqui mais à frente ele mostra quem é o essencial. Vamos lá. Fala aí quem é o essencial. E o pastor e deputado federal Silas Câmara foi um ombro amigo que Deus enviou através de vocês para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, Gente, esses patifes, não, desculpe, tá, gente? Eles colocam Deus em tudo quanto é história para legitimar as patifarias, né? E aí, na sequência, o agradecimento do senhor André Mendonça, ele veio de forma concreta, pedindo vistas a um processo que estava em vias de terminar para mandar para a cadeia o senhor Silas Câmara. Quando ele pede vistas do processo, o que acontece? O prazo iria se esgotar, haveria a prescrição e o senhor Silas Câmara não seria responsabilizado por nada. Ele tinha condição de deixar esse processo correr, mas ele fez esse estratagema para salvar a pele daquele que foi o ombro amigo dele, né? Ele não teve nem a honorabilidade, ou a honra, né, melhor dizendo, de uma afirmação ética mínima de se dar como suspeito ou impedido no caso. Não, ele foi ajudar o amigo. E aí aconteceu isso aqui na sessão lá do Supremo Tribunal Federal. Então, eu peço vista dos autos, senhor presidente, até para que no intervalo Vossa Excelência possa eventualmente avaliar. O relator tem alguma Aí manifestação? a Rosa Weber fala... Esse processo veio, né, nós incluímos em pauta em função de não deixarmos ocorrer a prescrição sem julgamento, né, que vai acontecer nos próximos dias. É importante, presidente. A prescrição está em vias de ocorrer nos primeiros dias de dezembro, me deixe dizer com precisão. Que a lembrança é que eu tenho 1º ou 2 de dezembro. Né, isso apenas em concreto. E aí, seguinte, aí veio um debate, todo mundo falou, o Alexandre de Moraes também falou. Independentemente da posição que o plenário tomasse. E todo mundo, sim, mas o André Mendonça não se fez de rogado, não. Ele chegou lá e pimba. Aliviou criminalmente essa figura que agora não vai escapar. O que sobrou foi o seguinte, o ministro Barroso valida acordo para Silas Câmara pagar 242 mil por rachadinha. Sobrou uma multa para ele, 242 mil reais. Mas agora está vindo a cassação por outros motivos, né? A gente vai comentar sobre isso outras vezes. Bom, cinzas que estão chegando também lá do outro lado. Notícia depois da desvalorização, os preços da gasolina, do diesel, aumentaram de 35% a 40% em média lá na Argentina. Gente, a situação está complicada. Vocês imaginam que aumentar o combustível, o diesel... Una suba promedio del 37%. Ahora se espera que las demás marcas del mercado tengan incrementos. Gente, a Argentina já tem as centrais sindicais já pensando em fazer uma greve geral no dia 20 de dezembro. Então, eu quero ver essas criaturas aqui depois fazerem las armitas com las manas, depois que esse mingau azedar de uma maneira geral, né? Eu quero ver eles visitarem a Argentina, eu quero ver eles lembrarem do Milei, quero ver eles dizerem, faz o M de Milei, peguem a motosserra.
Vamos aguardar. As cinzas estão indo por vários lugares, né? Por enquanto eu fico por aqui. Eu quero falar também do Sr. Paulo Gonet, mas isso vai merecer um papo um pouquinho mais específico, tá bom? Por enquanto eu fico aqui. Vamos curtir esse dia democrático e rir um pouco, né, dessa maluquice dessa gente aí, o desespero deles, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau!